Pai Santo, obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova todos os dias das nossas vidas. Eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui essa noite. Obrigado por aqueles também que irão nos assistir. Eu creio que o Senhor tem algo grande na vida de cada um que está aqui. E é por isso que nós estamos aqui, para expressar a nossa fé junto ao Senhor na tua casa. Você diz amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao teu Senhor. Aleluia. Pode se sentar na sua cadeira, no seu lugar. Que bom poder falar com você já nesse final de tarde, início de noite. Sabemos que temos passado por momentos difíceis agora, né? Vemos as notícias, estamos vendo o falecimento de muitas pessoas queridas, né? Pessoas amadas. Isso faz com que o nosso coração fique um pouco mais apertado, preocupado. E eu queria ministrar uma palavra de fé ao seu coração nesse dia de hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25. A história de um homem, do apóstolo Paulo, que pagou um alto preço para pegar a palavra de Deus na Ásia. E Romanos 16 nos fala o seguinte, versículo 25 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios, que desde os tempos eternos esteve o quê? Oculto. Vou repetir. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios, que desde os tempos eternos esteve oculto. Paulo diz, escuta, eu tenho pregado o evangelho e tenho falado de um Cristo que é poderoso. E ele continua dizendo, prego sobre o seu nome, conforme a revelação dos mistérios, que desde os tempos eternos esteve oculto. Ou seja, havia um evangelho oculto da verdade em relação às pessoas. Elas não tinham entendimento nem conhecimento do que era a palavra de Deus, até mesmo porque eles viviam debaixo de um sistema que era imposto de que você deveria ser fiel à igreja, não à palavra de Deus. E aí Paulo se levanta e diz, olha, eu estou pregando um evangelho que a vida inteira esteve oculto para as pessoas. Eu vim falar a verdade e eu prego por meio de Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. Sabe, querido, eu amo muito a palavra de Deus. Ela é cheia de revelações a cada um de nós. E as pessoas que eu as conheci, que tiveram maiores transformações, foram aquelas que se dedicaram a ler a palavra de Deus. Porque quando você começa a buscar, a lê-la, você encontra um novo entendimento. E isso faz com que você comece a enxergar a vida numa outra ótica, numa ótica do sobrenatural, daquilo que é poderoso, numa ótica de um Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quanto mais você tem de Deus dentro de você, mais resultados a sua vida proporciona. Lembro-me na minha conversão, eu mergulhava e entrava ali na palavra de Deus e falava, meu Deus, cada história, coisas que eu nunca ouvi. Eu lembro que num período eu adquiri um caminhão para trabalho e fizemos um clamor de 1 ano sem tomar nada de refrigerante. E eu fui fazer uma viagem a Uberlândia, um frigorífico, levar uns encanamentos. Mas era na fazenda do dono, e nós chegamos lá, tinha que passar um rio. E quando o caminhão foi passar, atolamos. E na beirada do rio.
tempo foi passando, um rapaz falou assim, ó, eu vou em busca de um trator para tirar vocês daqui. E eu acho que eu demoro de 2 a 3 horas. Falei, meu Deus, mas temos que esperar, não tínhamos outra saída. E ali nós estávamos sem bebida, sem água, com nada. E aquela sede foi aumentando, mas o rio não era um rio que você pegava água e tomava. Era um rio sujo. Era mais ou menos como aquele que Naamã mergulhou. E daqui a pouco veio vindo o cara do trator, mas eu fiquei tão feliz. Falei, uau, que bênção, esse homem está chegando. Aí fui lá e falei, escuta, doutor, ajuda a gente aí. Ele falou, não, pode deixar, eu vou fazer o que vocês estão precisando. Aí eu falei, você tem água aí? Ele falou, imagina, rapaz, tem uma coisa melhor. Ele levantou uma Coca-Cola. A gente com fome, sede, jejum de refrigerante. Um cara num trator, onde você já viu um trator ter uma Coca-Cola? E ele levantou a Coca-Cola e falou assim, não acredito que você não vai beber. Falei, eu não posso. Mas, uma das melhores coisas que Deus já fez na vida, né? Falei, eu não posso. Por quê? Porque a palavra de Deus estava construindo dentro de mim um novo homem, um novo ser, uma nova pessoa. Eu já tinha vencido muitas barreiras, eu precisava passar por alguns momentos. Eu lembrava nesse momento aquilo que Jesus dizia, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus a nosso respeito. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a acreditar nela, ter confiança. E esse é um momento que você vê que ele tem sido distintos. Muitas pessoas com medo, querendo buscar a Deus. Pastor, o que está escrito? Eu não estou entendendo o que está significando aqui em Hebreus. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Por que Moisés fez isso? Por que Paulo fez isso? Agora elas têm interesse, porque elas entendem que o final pode estar bem próximo. Mas não é o final do que Jesus já está chegando. O Evangelho precisa ser pregado. E uma pessoa ficou chateada comigo quando eu disse para ela que o fato dela não ter uma vida financeira na casa de Deus interfere os projetos de missões das igrejas. E isso, Deus pode fazer com que o sangue nosso, dessas pessoas, possa ser cobrado através de nós, porque omitimos a verdade. Ficamos com dinheiro acreditando que era nosso, mas Deus nos dá conforme o entendimento que Ele entende que nós temos para com a sua casa, como sua igreja. Sabe, queridão? Quanto mais nós se aproximamos da palavra de Deus, mais encontramos. Buscar-me-eis, se me buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus é uma revelação de quem Deus é nas nossas vidas. A palavra de Deus nos fala de que existe um Deus poderoso que rege a vida conforme Ele entende o que é melhor para o seu povo. E revelação é uma coisa que nós precisamos entender. Entender o que Deus tem como projeto de vida. Porque foi na cruz que Jesus arrancou toda a falta de entendimento do homem. Abre sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Olha o que a Bíblia nos fala. Esse versículo, ele é maravilhoso. Porque ele nos posiciona. Quando Paulo está falando ali da nova aliança, Paulo diz o seguinte para nós, olha só, versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Escuta, Paulo diz, enquanto nós falávamos sobre Moisés, havia sobre os olhos do homem um véu. E esse véu, ele tem a função de não permitir o homem enxergar a verdade sobre o seu respeito, sobre quem Deus é, sobre o que Deus é poderoso para fazer, sobre o que Deus vai fazer sobre a vida do homem. Tem pessoas que vêm conversar conosco e elas param no meio do caminho porque elas não percebem que existe um véu sobre ele, impedindo ele saber de quem ele verdadeiramente é.
impedindo ele de descobrir as revelações que Deus tem para a vida dele, aquilo que Deus buscou, como Deus tratou o coração dele, aonde Deus foi buscar, a família que ele teve. Esse véu, enquanto não é retirado, e a Bíblia diz que ele só é retirado quando nós entendemos quem Jesus Cristo é. E quando entendemos, a Bíblia fala que imediatamente eu me converto e esse véu é retirado da minha vida. E ali existe liberdade nas nossas vidas. Enquanto eu não conheço e não me converto, mas buscais de todo o vosso coração, não adianta eu vir na casa do Senhor. Uma pessoa me dizia: pastor, mas quando nós vamos voltar para a igreja? Falei: querido, me desculpa a minha sinceridade, posso até perder você como um membro, mas eu nunca te vi de terça-feira na igreja. Por que agora você está preocupado com a igreja? Eu nunca vi você entrar numa terça-feira nos nossos cultos. E eu sei que muitos deles você estava em casa. Agora você está preocupado com a igreja? A igreja é o instrumento do amor de Deus. Não é somente as nossas vidas. Cristo voltará para buscar sua noiva. Ele não vem com a função de buscar eu, a Silvia, o Paulo, a pastora Elza. Não. Ele vem buscar aquilo que é o amor dele. Cristo morreu pela igreja. A igreja está escrita desde a eternidade. Ah, mas eu queria tanto ir na igreja hoje, eu queria celebrar. Oh, glória a Deus, vai ter culto. Querido, há um equívoco. Talvez o véu ainda não foi tirado da sua vida. E você ainda não entende a Cristo. Mas a Bíblia diz que quando nós se convertermos, esse véu cai. E quando ele cai, nós descobrimos que Cristo é Senhor de toda a nação, de todo um povo. Coloque a mão nos seus olhos e diga assim: Senhor, que esse véu caia da minha vida e que eu possa enxergar o Senhor, que é Senhor da minha vida e Senhor sobre toda a terra. Você diz amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Em Isaías, capítulo 60, versículo 2, projeta para mim aí, Ju. Isaías 62, olha o que a Bíblia fala. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Diga assim: eu recebo essa palavra na minha vida. Escuta, a glória de Deus vai vir sobre você. Sabe por quê? Porque nada mais te impede de ver a realidade, de entender, de saber como o mundo tem trabalhado para tentar nos tirar da presença do Senhor. Escuta, Deus quer trazer hoje para você uma revelação plena do Evangelho dele para a sua vida. Queridão, deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas que não querem descobrir a verdade de que realmente elas são. Elas adoram a mentira, a falsidade, o pecado, a destruição. Existem pessoas que não querem que o véu saia, como a Bíblia fala, as escamas que estavam nos seus olhos. Elas querem e gostam de ser como elas são. Eu conheço pessoas que, infelizmente, eu só realmente conheço ela através de outras pessoas que falam daquela pessoa. Ou seja, eu conheço pessoas porque outras pessoas falam a respeito delas. Mas ela não quer passar por um processo de conversão. Porque para se converter, ela vai ter que ter a revelação do Evangelho de Deus para a vida dela. Ela vai ter que parar e dizer: Senhor, revela quem verdadeiramente eu sou. E a Bíblia diz que somente Jesus Cristo se revela a cada um de nós de verdadeiramente quem Ele é. E Deus está trabalhando para levantar uma nova geração que vai depender da palavra dEle. Deus está levantando uma geração que vai ouvir sua palavra e vai dizer: isso que eu quero para a minha vida. Deixa eu te dizer, Deus está levantando uma geração que será formada no seu interior pela palavra de Deus. Imagina uma pessoa que está lá
numa UTI, com Covid. Imagina alguém falar para ela assim: "Ô, você conhece alguma coisa da Bíblia?" Não, eu ia na igreja, mas muitas coisas eu não entendia direito. Não entendia por quê? Porque o sistema era esse. Havia um véu que impedia ela de ver a verdade. Havia um sistema que tirava ela de entender, mesmo vindo na igreja, mas na hora que precisou que tivesse uma palavra de Deus no coração dela, quando ela ouvisse um médico falar: "Você vai ser entubado, você vai viver isso", ela ia dizer assim: "Ó, eu posso até ser, mas em quem eu confio é no senhorio de Jesus Cristo, porque na palavra de Deus está escrito que Ele cuida, Ele guarda daqueles, Ele vela lá em Jeremias 1:9, Ele vai falar, 1:12, Ele vai falar, sabe por que Ele vai falar? Porque a palavra de Deus se revelou ao coração dele. Ele olha e fala assim: ainda bem. Eu lembro a história de um homem que ele assassinou sua esposa. E quando ele recebeu a sentença de muitos anos, ele foi entrevistado por um repórter. Ele foi um crime, uma bárbara muito grande. As TVs transmitiram. E aí o repórter foi conversar com ele. E o repórter perguntou: escuta, você sabe o que você fez? Sei. Deixa eu te perguntar, qual é a sua maior lembrança que você tem? Ele falou: eu só tenho uma lembrança. E quando eu ia à escola bíblica dominical com minha mãe, e eu ouvia as histórias, mas eu não acreditava. Porque eu não tinha a revelação de Deus ao meu coração. E tudo que eu fiz foi ir ao contrário do que a palavra de Deus declarava que eu tinha que fazer. Ele tinha lembranças. Qual a lembrança que nós vamos ter no futuro de que vimos na igreja? Mas não permitimos, como diz a Bíblia, permitir Deus tatuar no nosso coração a sua palavra. De realmente revelar. Quantas pessoas, não, hoje eu não vou na igreja não, pastor, sabe por quê? Você sabe, eu estou com medo de Covid, essas coisas. Aí você encontra na rua, caminhando, andando, batendo papo, pega na mão do outro, está com máscara. Mas na igreja ela tem medo. Por isso que eu me preocupo naquilo que as Escrituras dizem. Os discípulos se apresentaram e olharam para Jesus e falaram: mas em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque sou eu que não conheço a você, não é você que não me conhece. Jesus estava dizendo: olha, vocês fizeram por usar o meu nome, aquilo aconteceu. Mas o que vocês fizeram não revela que eu tinha intimidade com vocês. A palavra de Deus por si só, ela declarada, ela produz resultados. Se você orar por um enfermo, ele vai ser curado. Quando você determina o nome do Senhor Jesus, ele vai ser curado. Agora, nem isso significa que você tenha um grau de intimidade tão grande com ele. Porque quantas outras pessoas, quantas outras religiões pronunciam o nome de Cristo? Mas o que demanda é o nível de intimidade de vida com Deus. Por isso que Deus está levantando uma geração que é formada no seu interior pela palavra dele. Uma geração que medita, que entra dia e noite na palavra de Deus. A tua vida depende desse entendimento hoje. Porque se você não tiver entendimento hoje, a sua vida vai ser formada de desculpas de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa de marasmos, uma pessoa onde acha que todo mundo é contra ela. Aquele ser humano que diz assim: parece que as pessoas me miram. Não, queridão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está debaixo de uma mentira. O que pode estar acontecendo na sua vida é que você está vivendo debaixo de uma falsa informação. E a informação que não chega a você é que Cristo é Senhor da sua vida e que o véu se rasgou e Ele nos deu o livre acesso ao Pai. Que você, a partir
de ter Cristo como Senhor e Salvador, você é um homem e uma mulher livre. Você pode fazer o que você quer. Você pode escolher o que você quer. Mas tudo que você for fazer, faça segundo o que as Escrituras te permitem você fazer. Eu fico vendo hoje. Eu tenho dó de uma geração que se perdeu por causa de um celular na mão. Tenho dó. O pessoal vai na célula lá em casa, e muitas vezes alguns que já foram conosco, eu tenho que tomar o celular deles, pastora. Eu tomo o celular, dá o teu celular, dá o teu, e põe num lugar para a gente poder conversar com as pessoas. Porque elas trocam você do lado por um celular. Elas ficam lá. Elas acham que a vida é aquilo. Elas não sabem falar mais delas. Elas não têm revelação de quem elas são. Eu olho e falo, meu Deus, que geração. Saber que você foi feito para dominar e algo te domina. Rouba você. Sabe o que é isso? Falta de informação. Falta de conhecimento. Falta de verdade na sua vida. Por isso que quando a gente fala com elas, elas explodem. Oh, mas você pensa que eu não posso falar, eu não posso ter contato, eu não posso mandar um amém, eu não posso falar um oi, eu não posso ficar vendo a história de vida das pessoas. Eu aprendi algo sobre isso. Quem fala dos outros tem medo de falar de si mesmo. Aí vem uma pandemia. Aí elas olham e dizem assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer na minha vida? Querido, se o celular tomou mais tempo da tua vida do que a palavra de Deus, se converta. Pegue seu coração a Cristo. Abandone esse idealismo de que essas informações são úteis para você. Eu falava com uma pessoa hoje, e ela dizia, como que o senhor está? Eu falei, cara, é difícil, porque a gente está na igreja aqui como responsável, Prata, aí tem Rodrigo, tem Anderson, tem Rafael, tem Mauro, e eu estou nos grupos principais deles. E todas as enfermidades dos grupos deles chegam neles e eu vejo. Parece que eu sou uma central do SUS. Todas as notícias chegam para a gente vai vendo, e é morte de ali, morte daqui, internou 3, o outro vai ser entubado, o outro não vai. E aqui é uma central de informação, e eu olho e falo assim, meu Deus, a quantos desses vão conseguir se sustentar pela palavra de Deus? Quantas pessoas dessas vão conseguir? Quando eu me converti, eu descobri uma coisa na minha vida extremamente importante, que a mudança é a consequência de uma transformação do meu interior. Essa é a transformação. De poder olhar para minha esposa e não colocar a minha felicidade na mão dela. Ela não é responsável por eu ser feliz. A responsabilidade é minha. É entender que eu não posso de maneira nenhuma colocar a minha vida na mão de outras pessoas. Você não pode fazer isso. Você vai errar. Não é porque ele é belo, não quer que ele é bonito. Comecei uma carreira cristã com a minha esposa há 23 anos e ela continua ao meu lado nesses 23 anos. Em nenhum momento teve uma conversa, vamos parar, vamos abandonar, vamos desistir. Pelo contrário, sempre se preparando para trazer o melhor para a igreja. Sempre orando por ela. Entendendo que Deus, quando nos chamou, foi para cumprir com os chamados ambos os dois. Mas Cristo sempre revelou para mim, a sua felicidade não depende de ninguém. Ela é apenas sua, Rubens. Caminhe.
Eu vivi muitos anos sem entender o que Cristo tinha em relação à minha vida. E eu encontrei a minha mãe muitos anos depois de vida. Minha mãe que me gerou. E ela era uma pessoa difícil de se relacionar, porque ela era uma pessoa que foi muito machucada pela vida. E muitas vezes eu me machuquei, mesmo entrando depois de um período na vida dela. Mas naquela época Deus já tinha me revelado algo. Que toda pessoa que foi ferida, ela entende que precisa se vingar. E ela vai usar outras pessoas para feri-las também como ela. Ou seja, toda pessoa ferida deseja que os outros também se firam. E aí eu olhava para mim e falava assim, peraí. Não é isso que Deus tem para mim quando eu me converti. Deus não sonhou para mim vingar o que foi feito comigo. O que Deus sonhou foi que eu pudesse olhar para a minha vida, entender que eu estava longe dele. Mas que quando eu o encontrasse, cairia as escamas, o véu se rasgaria e eu iria enxergar a verdade sobre o meu ser, sobre a minha pessoa. Aquilo que a gente chama de dificuldades de relacionamentos com os nossos pais, na verdade Deus está nos forjando para vencer lutas que vão surgir nas nossas vidas no futuro, na qual nós desconhecemos quais serão essas lutas. Mas aí quando você passa a luta, você fala, opa, eu venci porque meu pai me forjou desse jeito, eu venci porque minha mãe me tratou desse jeito. A maior batalha que eu vi na Bíblia, ela me inspirou muito, me ensinou muito. Porque a Bíblia diz que estava ali Davi e Golias lutando. E a Bíblia diz que ele pega ali do alforje e lança aquela pedra. E ele cai. Quando ele cai, Davi foi lá e fez o que tinha que ter feito. E aí você olha e fala assim, não, Davi matou ele. Mas Davi matou o inimigo dele, porque a Bíblia diz que Davi pegou uma pedra e jogou e acertou aonde? Na cabeça dele, sim ou não? Sim ou não? Foi isso que morreu? Não foi isso que a Bíblia diz, porque essa é a luta que você luta. Você acha que por acertar uma pedrada na cabeça do seu inimigo, ele morre. Mas a Bíblia diz que quando ele caiu, Davi foi lá e arrancou a cabeça dele. Sabe por quê? Para aquele inimigo não mais o desafiá-lo. Só que você acha que com a pedrada o teu inimigo está morto. Aquilo que você não vence se levanta com mais força sobre você. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. O teu inimigo tem mais força do que você. Porque é você que deixa ele prevalecer. Mas eu quero te dar uma palavra hoje. Nosso inimigo pode ter mais força, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está sobre nós. Você diz amém? Você pode dar uma salva de palmas ao teu Senhor nessa... Dá uma salva de palmas bem alta a Ele. Ô, glória! Escuta, Deus está formando uma geração que vai viver segundo a palavra dEle. E Deus se revela a nós através de quê? Da sua palavra. Em Deuteronômio 29, publica para a gente aí, Ju. Essa palavra aqui, ela é uma coisa que me impressiona. Deuteronômio 29, olha só. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso é magnífico. Eu vejo pessoas tentando entender quem Deus é. Mas isso foi encoberto. Isso é dele. Mas a Bíblia também diz que a palavra dele, revelada, essa pertence a mim e a você. Seus filhos podem ser conforme você sonhou, conforme você ministrou no coração deles, conforme aquilo que você ora por eles. Eu sempre, naquilo que eu comecei a acreditar, eu comecei a viver. E eu
Todas as noites, quando eu vou dormir, meus filhos falam assim: pai, vem aqui orar por mim. E eu vou lá. E eu imponho minhas mãos neles e revelo: Deus, eles vão ser aquilo que a tua palavra foi revelada a mim como pai. Senhor, me dê os nomes deles, para que se cumpra na vida deles aquilo que o Senhor determinou para mim. Eu falo isso não é porque eu sou o melhor pai, eu falo isso para te dar um norte, uma direção, para que Cristo se revele na sua vida e você mude o seu posicionamento com seus filhos. E ali eu começo a orar por eles e começo a declarar, e eu faço uma declaração, para mim, ela é tudo. Quando eu olho nos olhos deles e falo: não se esqueça, vocês são muito especiais para Deus. Muito, muito, muito. Mas todas as noites eles deitam, e eu já faço de propósito, eu deito primeiro, para mim só ouvir aquela voz: ô pai, o senhor não vai vir aqui? E aí eu vou lá, me levanto, ponho as mãos, dou um abraço, falo: vocês são muito, mas muito especial para Deus. Muito. Um dia a Gabi falou: mas eu sou muito mais do que eu, filha. Porque você foi gerado debaixo da palavra de Deus. Você foi chamada Gabriela, que vem de conquista. O Arthur vem de nobre, mas não um nobre que nasce num palácio, um nobre daqueles que vão conquistar aquilo que Deus determinou sobre a vida dele. Eu leio a Bíblia com eles, eu conto a história de vida. Todas as vezes que eu sento com eles, eu lembro do livro de Deuteronômio, que é o livro das repetições. Moisés estava recontando as histórias aos filhos dos filhos de uma geração. E ali eu falo: olha, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eram pequenos, eles iam dormir comigo. E a diferença de 2 anos e meio, um dia a gente entrou aqui na igreja, o culto tinha começado, e eu sempre cantei: eu navegarei para eles. E naquele dia, eu estava aqui no canto, eles estavam aqui com a mãe, a Silvia começou a cantar: eu navegarei. E eu fiquei pensando: e agora? Aí a Gabi, pequenininha, 2 anos, correu dali: pai, o senhor ensinou essa música a ela? Falei: sim, filho, eu ensinei, vamos cantar junto. E pegava, e ela cantava pequenininha, com toda a força dentro dela. Aquilo ficou dentro dela. Até hoje, se eu falo em casa: que música que nós vamos cantar? Eu navegarei. Porque essa palavra de Deus revelada ao nosso coração, ela se torna fé, vida. Se você vai na minha casa, você não vê palavrão, você não vê briga, você não vê discussão. Por quê? Porque é um ambiente de fé, pela revelação da palavra de Deus nas nossas vidas. Para que os nossos filhos possam crescer com ânimo, para que eles não cresçam numa vida de opressão, filho batendo no irmão, brigando pela vida, falando mal dos outros, criticando. Por quê? Porque eu entendo que é o ambiente. Quem constrói o ambiente é você, não é Deus. E essa palavra tem que ser revelada ao seu coração. Escuta, até para perdoar você precisa ter uma revelação de Deus para a sua vida. Porque se você não tiver uma revelação, você vai morrer com aquele sentimento dentro de você. Mas por que não me falaram isso antes? Porque não adianta eu falar para você, querida. Você vai ter que ler e descobrir. O que nos falta são revelações. O que nos falta é uma palavra viva, uma palavra que nos edifica. Ler a palavra de Deus, sabe o que significa? É ter entendimento daquilo que Deus quer e como vai se revelar a minha pessoa. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, revela a tua palavra ao meu coração. Diga: Senhor, eu creio que a tua palavra vai se revelar ao meu ser, à minha pessoa, à minha alma. Você diz amém? Você pode dar uma salva de palmas a esse teu Deus? Escuta, ele vem e se revela a nós.
Sabe por que Satanás não cumpriu a palavra de Deus? Porque não teve revelação na vida dele. Não teve. Ele achou que Deus iria falar constantemente com ele, e Deus não se revelou. As pessoas dizem, pastor, eu leio a Bíblia e não consigo. Como que você não consegue? Você consegue ver a internet, você consegue entrar em páginas sociais, você consegue, assiste uma televisão, entende, assiste um filme, entende, mas a Bíblia você não entende? Uau! Como diz um pastor amigo meu, procura um médico. Está tendo uma distância muito grande. Ah, pastor, mas eu sei onde está o versículo, eu só não sei o número. Ah, mas você não sabe o endereço da sua casa? Você não sabe o número da sua casa, o número onde você trabalha? Mas sabe o que é? Lhe falta revelação. Lhe falta entendimento. Abacuque 2,4. Esse versículo você não pode esquecer nunca. Projeta aí, João, parte B dele. Pode pôr ele por inteiro. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está o quê? Orgulhosa. Eu sei tudo. Olha lá. Não é reta nele, quer dizer, não vive uma vida íntima. Mas o justo, pela sua fé, o quê? Mas o justo viverá pela sua. Mas o justo viverá pela sua. Vamos falar bem alto. Mas o justo viverá pela sua. Mais alto. Mas o justo viverá pela sua. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa palavra fé. Diga comigo, mas o justo viverá pela sua. Mas o justo viverá pela sua. Mas o justo viverá pela sua confiança. Você vai viver o quanto você confia em Deus. Não é fé. É confiança. É o quanto você confia nele. E eu disse essa tarde que Deus vai levantar uma geração que é revelada pela confiança que tem nele. Ou seja, uma geração que confia nele. Na verdade, o teu problema não é ler a Bíblia. Diga, o meu problema não é ler a Bíblia. Diga, o meu problema não é ler a Bíblia. Sabe qual é o teu problema? É que você não confia naquilo que Deus fala. Porque se você confiasse, você iria ler todos os dias. Iria mergulhar. Entender, peraí. Isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Isso Deus até permite, mas eu não vou passar por esse vale aqui. Porque por que eu vou colocar em risco a minha vida? Você não confia. Eu posso falar isso com propriedade na sua vida, porque eu confio nisso aqui. O problema está no teu coração que dobre. O problema está no teu coração quando o profeta se levanta e fala assim, por que essa geração que conhece a Deus, mas tem um coração dobre, ou seja, está aqui, está lá, está aqui, está aqui, está ali, está ali, está ali. Porque vós cocheais em dois pensamentos. Por que você quer ser santo, mas ao mesmo tempo seu coração quer estar no pecado? Porque não tem uma revelação. Porque acha que é difícil. Nós ainda somos uma geração que para passar na escola tinha que saber de algo. Não era apenas ir. Mas uma geração vai surgir agora, que já surgiu. Essa que vai estar no controle da nação, tá? Uma geração que não sabe nem escrever o nome. Se essa geração não sabe escrever, ela também não sabe ler.
significa que as cortinas vão estar aos olhos dela, impedindo ela de ver a verdade. Significa que se eu não conheço e nem confio em Deus, eu irei confiar em quem? Em quem você vai confiar? Ou seja, teu coração confia no quê, meu queridão? Porque o sonho de Deus é uma geração que se levanta para viver segundo a palavra dele, confia na palavra dele. O desejo de Deus, sabe o que é? As circunstâncias não nos tiram de perto dele. Ao contrário, as circunstâncias nos aproximam, faz a gente entender, agora é que eu preciso do Senhor. O que te abala é aquilo que não te fortalece com uma fé em Cristo Jesus. E aí, como você não tem fé, você se sente abalado. Mas o justo viverá pela fé. E pode ser que até no dia de hoje, você ainda não teve entendimento. Porque um véu te impede você de ver e ouvir a verdade que Deus tem a teu respeito. Você descobre quando você buscar a palavra dele. Porque fé, uau! Fé revela o que você não entende de você mesmo. Nossa, pastor, sim. Porque você não tem nem ideia de quem você é. Porque o véu te esconde verdadeiramente. Você não sabe da sua capacidade. Você tem problema com a sua autoestima. Você tem medo de lidar com essa palavra de Deus perante a pessoas que dizem ser maiores do que você. Pedro, um homem letrado. Os apóstolos o acom, bate nele. Se levanta um homem chamado Gamaliel e diz, você acha que alguém vai querer seguir a um homem que não tem ensino, não tem nada? Se não for de Deus o que ele fala, vai morrer, vai parar no tempo. Mas Gamaliel foi um homem instruído por Deus ali. Porque o evangelho prevaleceu, porque o evangelho deu continuidade. Mas era um homem que não tinha entendimento. Se tornou um homem maravilhoso em Cristo Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele teve uma revelação de Deus de quem ele era. Sobre ti será edificado a minha casa, a tua casa, a igreja. Qual é a revelação de Deus para você? Você pode ter caído no conto do vigário, como o pessoal brinca. Qual que é o conto? Sei que eu nasci, sei que estou vivendo e sei que vou morrer. Que vida é essa? Você acha que Deus escreveu no finalzinho do livro da vida teu nome para esse propósito? Não. Faça assim comigo. Não, diga não. Deus me chamou para coisas maiores. Diga assim, a minha vida está na mão do autor da vida e não de pessoas. Você diz glória a Deus. Você dá uma salva de palmas a Ele. Certo dia uma pessoa disse assim, pastor, deve ser uma luta de Deus e do diabo. Eu falei, mas rapaz, você acha que Deus vai perder tempo com um derrotado? Você acha que Deus vai chegar lá e falar assim, hoje vamos brincar de UFC? Para. O outro não tem nem acesso. Por isso que eu falo que Deus não vai ficar brincando com o diabo por causa de mim, de você. Se Deus tiver que brigar, Ele só vai brigar com uma coisa, com as tuas convicções, com os teus pensamentos, às vezes com as crises, as neuroses. Eu amo ver, sabe? Meu coração eu me encho de esperança quando eu vejo quando uma pessoa fala assim, mas Deus não pensa assim. Aí eu começo, aí eu paro, aí eu gosto. Aí eu falo assim, vamos ver o que ela vai falar. Aí ela bate fora do tambor. Aí ela fala umas coisas que estão totalmente fora daquilo que isso aqui nos revela. Não, pastor, mas você tem que ver que Deus faz assim. Querido, Deus continua fazendo o que Ele faz, porque isso é o caráter de Deus. Ele é o que Ele é.
Se ele falou que fez, se ele deu força a Gideão, se ele deu sabedoria a Salomão, se ele deu força a Sansão, é porque ele sabe quem ele é. E ele sabia quem eram aquelas pessoas para ele. E ele sabe quem você é. Por isso ele não briga com o diabo por causa de você. Ele briga com suas convicções, com seus pensamentos, com as suas ideias, com seus achismos. Essa é a luta. Se você não mudar, você vai ralar. E vai ralar muito. Sabe, queridos? Fé. Fé. Temos tantas traduções para essa palavra, fé. Mas para mim, fé é quando a palavra de Deus começa a agir no meu interior. E aí eu começo a olhar e vejo que Deus quer pegar a palavra dele, a Bíblia, e quer colocar ela dentro do meu coração. Isso é fé. É quando eu olho e falo, todo mundo está indo para a esquerda. E eu olho, por que a esquerda é assim? Por que a direita parece que está dizendo que pode ir, mas todo mundo tem medo de arriscar? Eu gosto de célula, porque sempre tem duas perguntas. E a segunda pergunta ela é perigosa, que todo mundo fica olhando para mim assim, parece que o pastor está querendo fazer uma pegadinha com a gente. Eu acho que ele... Mas todo mundo vai para uma convicção assim junto. E eu começo a dizer, e para esse lado aqui, não tem nada, gente. Aí o Diego mesmo é um dos que olha e fala assim, o pastor, e o Éder fala, o pastor está querendo pegar a gente. E eles sabem que verdadeiramente eles vão ser pegos. Não é? Vocês sabem que vocês vão ser pegos. Mas eles ficam na dúvida, eles falam assim, hoje todo mundo vai acertar. E aí quase todo mundo erra. Por quê? Porque eu pego as pessoas nas convicções que elas têm, não no que a palavra de Deus nos é revelada. É como eu falei agora há pouco. Golias morreu como? Eu sei que no coração de vocês foi por uma pedrada. Mas a Bíblia diz que Davi cortou a cabeça dele. Sabe por quê? Porque a falta de confiança ela é gerada por ausência de conhecimento na palavra de Deus. Quando a gente não lê a palavra de Deus, as principais ações que surgem dentro de nós é ficamos tristes, angustiados, abatidos, chateados, entregue às situações. Mas eu queria que você pegasse isso aqui nesse momento que você está vivendo isso, sentasse, abrisse e começasse a ver o que Deus fez e como Ele mudou histórias de pessoas e por que Ele não faria isso na sua vida. Por isso que Ele levantou e disse, eu vou trazer uma geração que se levantará, que vai crer na minha palavra, na minha palavra, na minha palavra, na minha palavra. Uma geração que não vai crer na igreja, vai crer na palavra dele. Ela vem na igreja porque ela recebe do seu poder, da sua bênção. Mas ela vai se levantar e vai falar assim, a partir de hoje eu vou pregar as boas novas. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de quem? De Deus. A fé, ela faz acontecer algo em nós extraordinário. Ela nos faz ter uma visão. E quando essa visão surge nas nossas vidas, nós começamos a declarar a palavra de Deus, porque somente ela faz acontecer. Você olha e fala, é agora. A visão se torna ampla, não é pequenez, não. A visão, ela é ampla. E aí você vê aquilo se acontecendo na sua vida. E aí você olha e fala assim, uau, Deus está gerando no meu interior aquilo que eu nunca fui capaz de enxergar. E ali Ele abre os seus olhos espirituais. Porque já não existe mais véu. Não existe mais escamas que te impedem de ver a verdade. E aí você ora.
Você fala, puxa vida, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido essa visão. Aí você olha e fala assim, pois bem sei em quem tenho crido, no Todo-Poderoso. Pois eu sei em quem eu posso confiar. Porque já não existe nenhuma barreira que te limita. Pelo contrário, existe uma fé que te aproxima do teu Deus. A fé vem pela palavra, não é pelo que os outros falam. Quando você está aqui, nós temos um fator de proporcionar, ou seja, de promover, de gerar dentro de você mecanismos que te levem todos os dias a entender que você pode gerar fé, entrar debaixo do poder de Deus. Mas a fé vem por isso aqui, ó. A minha função aqui é de te encorajar. A minha função aqui é de trazer com clareza aquilo que a palavra de Deus te revela. É quando você busca em Deus uma palavra, aí se levanta alguém que você nem conhece e diz, escuta, eu quero te falar uma coisa, você que está orando por isso, Deus tem uma resposta ao teu coração. Você quase cai, você fala assim, meu Jesus, como que pode uma pessoa de tão longe me falar um negócio desse? Mas ela tem versículo, ela tem um entendimento. Aí ela te dá e você fala assim, uau! Só um Deus como o meu Deus que traz uma pessoa de tão longe para me revelar a palavra dele. Aí você olha e fala assim, só um homem de fé anda assim. Só um homem segundo o coração de Deus é capaz de permitir com que a fé seja revelada ao seu coração. Todos os dias das nossas vidas, a Bíblia diz que nós devemos ler e meditar. E ao mesmo tempo, promover essa palavra. E quando você traz uma palavra a quem está aflito, abatido. É quando o mundo está se acabando e a pessoa olha e fala assim, escuta, o que eu faço? E você fala assim, calma. Deus não perdeu o controle, não. Deus está no controle. E Ele está levantando homens e mulheres. Uma geração que diga, eu vou viver aquilo que a palavra de Deus se revelou no meu coração. E Ele tem pensamentos de paz. E Ele tem para você o que a vida nunca será capaz de te oferecer. Vida eterna. Há um Senhor que te livra e te guarda, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você diz amém? Você dá uma salva de palmas a Ele nessa noite? Quer viver o que Deus prometeu? Leia a Bíblia. Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, eu abro o meu coração para receber essa Tua palavra. Palavra que me cura, que me restaura, que transforma a minha vida. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele levante o teu rosto e te dê paz. Fique em pé nesse momento. Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos ouvindo, que seja uma semana de vitória e de paz na sua vida. Amém. Livros para você entender o significado da Páscoa, a beleza de Cristo e o caráter do cristão, Restituição. Na compra de um desses livros, você ganha o Vivendo Dias de Plenitude. O Império Humano não o segurou. Os religiosos não o seguraram. A morte não o segurou. Nada o segurou. Quando eu olho esse sepulcro, o que eu lembro? Eu lembro de tudo que Deus fez em Cristo por você e por mim. Quer dizer que Ele está perto de você para te dar o poder da vitória, da vida, poder da cura, poder da libertação, poder da restauração do seu casamento, poder financeiro na sua empresa. O que você precisa? Jesus venceu. Você também vencerá. Festas Proféticas, dia 2 de abril.